Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início aos nossos estudos dominicais e vou pedir para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no Livro dos Espíritos, primeira obra básica da codificação, trazida por nós, por Allan Kardec e os amigos espirituais, né, com suas perguntas e respostas. Ele é do ano de 1857. Dando continuidade dentro dos estudos, né, que nós já viemos, né, estruturando e formatando, a gente sempre faz a leitura da última pergunta, né, do estudo anterior, para a gente se localizar, né, dar um norte dentro do nosso campo do estudo. E a lição que nós estamos aqui no Livro dos Espíritos é a lição de encarnação nos diferentes mundos. Encarnação nos diferentes mundos. E a última pergunta estudada por nós foi a de 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? E os espíritos veio respondendo: sem dúvida que tem corpos, porque é necessário que o espírito se revista de matéria para agir sobre ela. Mas esse envoltório é mais ou menos material, segundo o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que determina a diferença entre os mundos que temos de percorrer. Porque há muitas moradas na casa de nosso Pai. Em muitos graus, portanto, alguns o sabem e têm consciência disso aqui na Terra, mas outros nada sabem. Então, para dar um norte para nós no estudo de hoje, né, já que vai ser uma sequência das perguntas e respostas, mas vamos apenas fazer alguns adendos aqui, né? Claro que nós, dentro da doutrina espírita, dentro dos campos de estudos que já percorridos por nós, talvez alguns mais novos dentro desse campo de estudo, outros já estudando há algum tempo, mas é sempre importante levantar tal temática, por quê? Porque não existe vida somente na Terra, esse é o primeiro ponto. A Terra, o planeta Terra, ela é apenas uma das tantas moradas que existem no universo, na casa de meu pai, né, do nosso pai. Então, isso é importante também. E seria, e assim, dentro do campo do estudo, seria uma pretensão muito grande para não denominar outros tipos de sentimentos e vícios, mas uma pretensão muito grande, de só o planeta Terra. Um planeta que dentro, né, do cosmos não é um planeta gigante, né, de só ele ter vida. E dentro desse campo também do entendimento, é compreender que toda a realidade é do Espírito, e é perante a isso que cada corpo vai ser a ferramenta necessária para cada condição evolutiva do espírito. Então, hoje, nós temos esse corpo aqui, com essas características, e em um outro planeta, existe corpos diferentes. Maior de altura, menor de altura, maior de densidade, menor de densidade, um corpo mais etéreo, mais sutil, um corpo muito mais pesado, mais bruto. Isso depende da realidade do espírito
dentro do campo que ele tem que se passar. Ah, é no mundo primitivo? Tá, tem seus corpos. Ah, é no mundo de provas e expiações? Tá, tem também a sua ferramenta necessária. Assim se faz no mundo de regeneração, assim se faz no mundo feliz e celeste, e assim vai. E vejamos, nós mesmo dentro do planeta Terra aqui, né, nós temos vários tipos no campo da fauna, vários tipos de animais e tudo mais, cada um e cada qual com o seu corpo também e com a necessidade que precisa passar com aquele corpo. Então, é importante compreender isso. E nas moradas do nosso Pai, claro que tem a assinatura dele, tem a assinatura de Deus, o mecanismo e a logística, a engenharia, é tudo dele. Está tudo certo. Está tudo correto. E aí, dando seguimento, a pergunta agora é de número 182. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Olha só que interessante. Podemos? Será que nós podemos conhecer como que, por exemplo, é o estado físico ou o corpo e o estado moral, ou seja, né, qual que é o nível de evolução que está um determinado espírito, por exemplo, do planeta Júpiter? Será que dá para compreender fora da nossa galáxia? Será? E aí a gente fica com essas indagações. Importante lembrar que somos espíritos em condição de provas e expiações. Então, somos espíritos ainda que, claro que não, né? Em termos de tempo, não. Mas nós acabamos de sair do berço do primitivismo. E estamos no primeiro estágio da questão dos seres racionais. Nós somos no primeiro estágio. Porque no primitivismo existia muito a questão instinto, né? O instinto nos movia, o instinto era o combustível nosso. Quando nós passamos para o planeta de prova e expiação, nós estamos no primeiro modo de seres racionais. E aí, depois de regeneração, mundos felizes e mundos celestes, perpetua isso. Somos racionais, mas claro que vamos evoluindo principalmente moral, né? Mas nós estamos no primeiro estágio de planeta onde somos seres racionais. E raciocinamos. Por vezes parece que não, mas raciocinamos. Né? Então, e aí ele pergunta, será que nós temos como compreender o estado físico? Que por vezes também é até legal, né? É uma questão até muito midiática, né? Eu lembro principalmente na minha época de infância e até mesmo, né, adolescência e juventude, que eram épocas que se mostrava bastante, por exemplo, no programa televisivo, dia domingo à noite. Eu gostava de assistir, inclusive, né, né, encontraram OVNIs, né, objetos voadores não identificados, pessoas que conseguiram, de um certo modo, visualizar os nossos irmãos, né, outros seres de outro mundo, né, e tudo mais. E aí existiam relatos que eram, por vezes, eram seres de altura muito, né, grande, né, chegavam-se a 3 metros de altura, até mais, né, tinha-se o estereótipo de seres com olhos muito grandes, queixos muito finos, se caracterizava muito pela magreza. Então, tinha muito disso, né? Pessoas falaram que tinham visto. Por vezes também, existe até vídeos de outros irmãos também, de outros planetas, menores, tamanhos menores, né? Mas, ao mesmo tempo, também, olhos muito grandes, né? E tudo mais. Nós tivemos aqui no Brasil até um caso que se tornou notório no mundo aí, né? O caso que aconteceu, né, numa cidade mineira, né, que também viu, né, lá, né, um ser, um irmão pequenininho também e tudo mais. E aí, isso é uma coisa que indaga, em geral, toda a humanidade, né?
toda a humanidade e tudo mais, e, de um certo modo, os meios midiáticos se alimentam muito disso, né? Trabalhando e tudo mais. E aí a pergunta que se faz, principalmente com relação ao corpo, né, ao estado físico, mas também ao moral, o que, que eles pensam, o que fazem, né? É um outro programa também. O que pensam, o que fazem, né? E tudo mais. E aí a pergunta que Kardec faz é uma indagação que provavelmente, para aqueles que, de um certo modo, creem na universalidade, né, na existência de vida fora da Terra, né, e tudo mais. Eu não estou falando nem no campo do estudo que nós fazemos aqui da doutrina espírita. Eu estou falando num campo popular, né, onde um se fala, eu acredito, outro se fala, não, eu não acredito, né, e assim se vai. Fica essa indagação. E óbvio que Kardec, um estudioso, veio realizar as indagações que a humanidade como um todo, e não todos, mas como um todo, talvez fique se indagando, né? Se podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos. Nós, resposta, nós, espíritos, não podemos responder senão na medida do vosso grau de evolução. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-lo, e elas os perturbariam. Enfim, em suma, nós, aqui do planeta Terra, na condição ainda de provas e expiações, e em condição de provas e expiações devido às nossas semeaduras, e por vezes não são legais, nós ainda não temos este sentido de compreensão. Nós não temos esse sentido de compreensão. Por isso que os Espíritos nos traz essa resposta. Ó, tudo é gradativo. Ao tempo que vai evoluindo, algumas coisas vão descortinando. Algumas coisas vão saindo ali por detrás do véu. Mas nós ainda não temos condições de compreender. Inclusive, os espíritos fecham aqui ainda com, olha, dependendo até perturbaria vocês. Então, não. Só que existe aqui um comentário de Kardec. Um comentário até consideravelmente, né? Não grande, mas um tamanho legal. E aí vamos ver o que Kardec, em cima dessa resposta, ele vem nos ensinando aqui. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espírita. Interessante. Então, o nosso corpo, ele vai evoluindo conforme a nossa evolução espiritual. Então, ele vai se tornando, inclusive, mais leve. A matéria se torna menos densa. Olha só. A matéria se torna menos densa. Ele já não se arrasta penosamente pelo solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras. Os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem para se alimentarem. Olha só, hein? De se destruírem para alimentar. O espírito é mais livre. E tem, para as coisas distanciadas, percepções desconhecentes. Vê pelos olhos do corpo aquilo que só vemos pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres que estão encarnados. Veja que Kardec ele pega a resposta dos espíritos
e por um certo modo, ele já vem dando alguns tons, uns tons explicativos dentro da resposta do Espírito. Enfim, a gente pode não conhecer o corpo físico, até mesmo a condição moral, em um determinado espírito. Mas uma coisa é fato, que é que Kardec traz aqui. À medida que você evolui, o seu corpo muda. O seu espírito se torna mais leve. Até mesmo o corpo perispiritual, ele vai modificando. Né? Então, olha só. Vamos dar alguns exemplos aqui, e aí eu continuo aqui. Nós somos uma população, eu até comento isso muito com a minha esposa, com ela, é o seguinte, ó, o nosso corpo é uma ferramenta lindíssima, é uma engenharia. Se nós vemos a função de cada órgão, né, e tudo mais, nossa, é perfeito, realmente. Mas repara a nossa condição espiritual. Nós somos um corpo ainda que emite odor. A gente emite odor. E aí a gente precisa usar até perfume. A gente precisa utilizar, né? Tem um estágio espiritual em algum planeta que não há necessidade disso. A Maria estava até comentando comigo que ela estava, né, escutando uma palestra do Haroldo Dutra. E o Haroldo Dutra, ele menciona, gente, nós somos um planeta, os nossos corpos ainda tem todos os órgãos de digestão, inclusive o intestino. Ele falou assim, os planetas mais evoluídos, os habitantes, já não têm intestino. Porque já não precisam mais, de um certo modo, dispensar as impurezas, ou todo o mecanismo, né? Não precisam mais. Então, é tudo isso. Repara bem, eu comento isso com o dela. Nossa, a gente tem muito, de repente, é importante falar em termos desse estudo, né? Nós temos muito cravo, nós temos muita espinha, nosso corpo acumula muita sujeira. Então, quer dizer, nós estamos numa ferramenta perfeita para o estágio que nós estamos agora, porque é a nossa condição espiritual. E graças a Deus, é bênção isso. Mas é óbvio que, à medida do possível, que a gente for evoluindo espiritualmente, o nosso corpo ele vai ser menos tenso, ele vai ser menos repositório. Inclusive, o nosso corpo dá vida a tantos outros seres, né? Em evolução também. Então, olha só como que funciona. Então, é óbvio que dentro do campo da evolução, o nosso corpo vai alterar. O nosso corpo já veio alterando. Né? Dentro dos estudos científicos, inclusive, né? Lá dos neandertais, né? Todos os seus formatos e tudo mais, a gente vê a evolução acontecer. Então, Kardec está passando isso para nós agora. Kardec está nos ensinando, está nos, né, permitindo compreender como é que funciona. Porque é difícil a gente saber como que será que é o habitante, por exemplo, de Saturno. Eu tenho tanta curiosidade. Olha, nós não conhecemos nem os seres aqui do planeta Terra. Lá no mar do Japão, lá, tem águas vivas com 10 metros de tamanho, que vivem nas profundezas. A gente não conhece. Aí aparece é até engraçado. Esse dia para trás apareceu uma borboleta tão bonita aqui. Aí a Mirella me mandou a foto, né, eu não estava aqui. E, nossa, ela é bonita mesmo, né? Qual que é o nome? Qual que é o nome? O que é? Mariposa? É borboleta? O que é? Aí foi lá, pesquisou no Google, né, tirou a foto. Tá, olha, um nome que a gente agora nem estou lembrando também, mas é um nome, olha que beleza. Olha que beleza. Olha como que a engenharia de Deus é perfeita. E como nós pouco conhecemos o que nós temos do nosso lado. Pouco conhecemos o que tem do nosso lado. Mas claro, a curiosidade, principalmente, isso é importante também, faz crer, como que será que é o corpo lá? Como que será que eles vivem, né? Como que eles se alimentam? E está tudo certo. Por isso que Kardec, inclusive, veio tratando desse assunto aqui, porque é uma pergunta toda nossa, né?
E aí, olha só, as paixões animais se enfraquecem. O egoísmo dá lugar ao sentimento paternal, ou seja, vivemos realmente como irmãos. É assim que nos mundos superiores ao nosso, as guerras são desconhecidas. Os ódios e as discórdias não têm motivo, porque ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. A intuição do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorso, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Eles a recebem sem medo, com uma simples transformação. A duração da vida, nos diferentes mundos, parece proporcional ao seu grau de superioridade física e moral. E isso é perfeitamente racional. Quanto menos material é o corpo, está menos sujeito às vicissitudes ou aos vícios que o desorganizam. Quanto mais puro é o espírito, menos sujeito às paixões que o enfraquecem. Este é ainda um auxílio da providência, é óbvio. É sempre Deus que deseja, assim, abreviar os sofrimentos. E olha, essa é uma questão tão assim, eu gosto muito disso, né? Da questão até da astrologia, assim, tudo. Até a questão do tempo, né? Hoje, nós aqui do planeta Terra, né? O dia é contado em 24 horas, mas é um pouquinho menos, mas é contado em 24 horas. A gente sabe que de 4 em 4 anos nós temos um ano bissexto, que o ano bissexto é o que tem um dia a mais lá em fevereiro, né? No dia 29. Por que que tem um dia a mais em fevereiro? Porque, na verdade, todo ano deveria ser 365 dias e 1/4 de dia. Seria 365 dias e 6 horas. Só que, para organizar melhor, o que acontece? Passa-se 4 anos e aumenta um dia, na teoria, no último ano, para a conta ficar, né, certinha ali, a organização, né, astrológica e tudo mais. E aí nós temos, né, a questão da translação e da rotação, e que interessante, né? A rotação nos permite ter o dia de 24 horas, a translação nos permite ter um ano ao redor do Sol, né? E cada planeta tem a sua característica, cada planeta tem o seu tempo. Tem um que as transações são mais lentas, tem outras que são mais rápidas, né? E isso também determina o tempo para esses seres desses planetas. Por isso que não é exato falar que o nosso tempo é o tempo real para o universo, não é? A gente tem apenas o nosso tempo como um norteador para isso, mas ele não é o nosso tempo é o que deve ser considerado. Não, não é. Porque é tão interessante, porque até a questão dos anos-luz nós consideramos o nosso tempo, porque a gente necessita disso. Mas isso é tratado em outros planetas, em outros modos, né? E olha como que é grande a engenharia disso, né? É tão grande e tão bela. Ou seja, a necessidade da nossa evolução, da cada vez mais purificar nosso espírito, vai determinar o corpo que nós vamos habitar. E é esse corpo que determinará realmente os nossos direcionamentos de vivências no mundo em que nós estivermos. E é bem isso. Por isso que as características vão alterando. As características vão alterando. Inclusive, marcas que a gente provoca, de um certo modo, seja outro, ou seja nós mesmos, numa determinada vida, provavelmente é uma marca física, que nós vamos trazer na próxima. Lembremos que Jesus nos ensinou, e sempre lembrar, não é no literal, é no moral. Se sua mão for motivo de escândalo, arranque-a. Nossa, mas é pesado isso. Mas não é esse o ensinamento. Jesus quis falar que
Se qualquer motivo de escândalo que você vier a fazer numa atual encarnação, entenda, pode ser que numa outra você venha, de repente, propício. Foi a sua mão motivo de escândalo? Ela, de repente, vai vir atrofiada. Ela, de repente, você vai ter que vir sem ela mesmo. É um mecanismo. Não é a questão de tipo, ó, você pega ou você arranca. Se o seu olho for motivo de escândalo, pegue da mentira. Pera, mas não é para tirar. Não é isso. Jesus estava falando que, dentro da continuidade da evolução, tomemos cuidados com o que praticamos, porque numa próxima, pode ser que, opa, eu tenho deficiência visual, porque mal utilizei. Então é nisso, é nessa questão. Repare que Jesus Cristo, ele veio em vários momentos, claro, que é muito importante dentro do campo do estudo e compreendendo isso. Mas ele veio em vários momentos mostrando a continuidade da vida espiritual. Seja, por hora, um momento encarnados, seja desencarnados, encarnados novamente, e assim sucessivamente. Só que nosso corpo agora, nesse momento, é o estágio que nos apresenta. Repare que, por vezes, a gente vê relatos, e até mesmo a gente sente, nossa, parece que eu senti cheiro de flores chegando perto de mim. Será que é um espírito? Olha, já pode ser. Pode ser um espírito que já esteja despojado de bastante vícios, e já consegue exalar cheiros agradáveis, por exemplo. Né? Então, peguemos isso como um aprendizado. Nossa evolução, né, tem que ser contínua, e ela é possibilitada pela bondade de Deus, que nós possamos aproveitar esses estágios que nós temos, né? Aproveitar esses estágios. 183. Passando de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância, passando de um mundo para o outro. O espírito precisa passar por uma nova infância, porque nós sabemos que nós passamos pela infância, os nossos filhos vêm e passam pela infância, até chegar à fase adulta, os nossos netos posteriormente, e assim é sucessivamente. E assim são todos, né? Passar por esse estágio da infância. E aí a pergunta é, será que, né, nós alterando de mundo, ou até mesmo nos outros mundos, também, no processo encarnatório, também tem esse período da infância? Será que ocorre, de repente, de um determinado mundo, o espírito já chegar encarnado, adulto, por exemplo? Essa é a pergunta aqui que Kardec fazem para os espíritos, né? Olha, o estágio da infância no processo encarnatório, ele é essencial. Ele é essencial. Nós vamos ler aqui se realmente os outros mundos não têm a infância. Mas eu acho que terá, porque acho que todo o processo encarnatório, mesmo nos espíritos mais evoluídos, vejamos Cristo aqui no planeta Terra, né? Tá certo que o planeta Terra é um planeta de expiação, ele teve que vir num corpo correlato ao nosso, mas ele teve que passar pelo período de infância em um espírito celeste, né? Mas nós temos que considerar que ele teve que se depurar ali bastante, né? Depurar assim, entre aspas, teve que sujar bastante o espírito dele para vir aqui encarnar num corpo igual ao nosso, num espírito tão grande, tanta luz que irradiava, né? Mas vamos compreender, será que os outros planetas, os seres que ali o habitam, numa condição espiritual, inclusive, mais evoluída, será que ele precisa do estágio da infância? A resposta dos espíritos é: a infância é, por toda parte, uma transição necessária. Então, veja bem, então é necessário. Porque senão seria um choque. Você acaba de sair do plano espiritual e vai para um planeta, no mundo. Seria um choque muito grande, né? E talvez existe realmente a necessidade, dentro da logística, da engenharia, de se passar
primeiro, por uma ambientação por onde está chegando, para depois, aí sim, né, continuar a evoluir naquela encarnação, crescer, amadurecer, né? E eu acho que isso é importante. Até na questão escolar, para se obter as informações novas que estão numa nova encarnação, né? Então, isso é muito importante. Seria igual nós, quando começamos a trabalhar dentro de uma empresa. Claro que, de vez em quando, né, tem cargos que já são para gerentes, cargos para chefes, né, coordenadores, tudo mais, que eu não tenho. Mas, normalmente, pode ser que você entre dentro de uma empresa para procurar crescer. E você vai entrar num cargo que poderia ser, entre aspas, mais raso. E procurar crescer ali dentro, né? Evoluir ali dentro. Então, fazendo uma correlação, mesmo que não seja muito exata, mas fazendo uma correlação, a necessidade da infância nos faz preparar para aquela encarnação que nós já estamos embutidos. Mas aqui continua a resposta ainda. A infância é por toda parte uma transição necessária, mas não é sempre tão ingênua como entre vós. Então, tem diferença de infâncias. Tem diferença de infâncias. É necessário, mas cada um ao seu grau de evolução. Ai, como será que é dos espíritos celestes? Olha, Jesus passou por nós aqui. Mas não, Rangel, como será que é dos espíritos celestes, dos mundos celestes? Olha, é um sentido que nós ainda não atingimos. É um sentido que está ainda meio que distante do nosso entendimento, não é nem do pleno entendimento, talvez é do mínimo entendimento. Mas nós já podemos fazer uma ideia. Nós já podemos fazer uma ideia dos processos em si. Essa foi a 183. 184. O espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Olha, depende do grau de evolução também. Reparem que é tudo estágio evolutivo. É tudo estágio evolutivo. Nós, na nossa condição, praticamente, a gente não tem muita escolha, não. A gente vai ter que... Nosso âmbito, nossas relações estão muito ligadas ao planeta Terra. Na condição ainda de provas e expiações. Mas aí, se de repente, né, evoluir mais moralmente, né, e tudo mais, ver as necessidades, né? E aí, olha só como os espíritos, eles vão nos responder aqui, ó. Nem sempre o que, Rangel? Nem sempre podem escolher. Mas pode pedir e obter o que deseja, se o merecer. Pedir, a gente pode pedir tudo. A questão está realmente na nossa realidade. Porque os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com o grau de sua evolução. E é isso que nós estamos aqui tratando. Grau evolutivo. Aproveitemos a nossa atual encarnação. Procuremos cada vez mais a reforma íntima, fazer uso mais do perdão, fazer uso mais da renúncia, auxiliar mais, despojar de todos os vícios, principalmente os morais. Lutar. Luta e trabalho. Luta e trabalho. Não há outra maneira. Provas e expiações, sofrimentos de todos os tipos, temos. Temos. Isso vai passar. E nós continuaremos. Isso vai passar e nós continuaremos. Aí que está a generosidade
e a bondade de nosso Pai. Seria um engano pensar que tudo cessaria na sepultura. Seria um equívoco compreender que teríamos somente uma existência. É bênção de justiça divina a continuidade da vida nos estágios das encarnações. A vida exige a justiça divina e a generosidade que ele nos permite seguir em frente. 184A. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo onde irá reencarnar? Olha, a resposta anterior praticamente já respondeu, porque ele termina a resposta anterior aqui com o grau de sua elevação. E a resposta dos espíritos é o seu grau de elevação. É isso que determina. É esse ponto que determina. Determina o corpo, determina o mundo, iremos reencarnar. É isso que determina. Inclusive, determina, depois do nosso desencarne, para onde nós vamos também. É isso que determina, é o grau de evolução. É a realidade do espírito. É a realidade do espírito. É ele que determina a nossa real situação. Real situação. 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo. O que ele está querendo falar é o seguinte: nós somos do planeta Terra. Nós somos espíritos de provas e expiações. Onde estamos? Estamos. Não somos. Nós estamos em provas e expiações. Tá. Ok. Só que tem vários. Tem vários. Nós estamos bilhões de espíritos encarnados aqui nesse momento, nessa, vamos dizer assim, né? Nessa condição de provas e expiações. São todos, mais ou menos, no mesmo nível? Estão todos no mesmo grau evolutivo? Essa é a pergunta. Estão todos no mesmo grau evolutivo? Olha, com certeza não. Tem alguns melhores, tem alguns menos melhores, né? E cada um, cada qual, dentro da sua realidade. Cada um e cada qual dentro dos seus esforços, cada um e cada qual dentro das suas renúncias, cada um e cada qual daquele que não está querendo fazer nada mesmo. Tô deixando a vida me levar, a vida leva eu, e aí vai, sabe? É algo desse tipo. É dentro desse quesito aí, né? Alguns com muita responsabilidade, outros com nem tanto, um com muito amor a oferecer, outros nem tanto, e cada um no seu estágio. Então, dentro do planeta de criação, claro que, né, comumente, pode ser comum a gente considerar que estão todos praticamente no mesmo estágio, mas não. Existe, sim, diferentes graus evolutivos dentro também de um planeta de prova e expiação. Reparem que nós temos espíritos de provas e expiações que têm missões a fazer aqui na Terra. Espíritos de provas e expiações que têm missões a desempenhar aqui na Terra. Então, é interessante considerar isso. Ô, Angel, Oi. eu não sei se eu entendi errado a pergunta, mas assim, lendo o enunciado aqui, eu entendi de outra forma. Mas pode falar. Eu entendi assim, ele está perguntando se como que eu vou explicar? Tem o perpetuamente, né? Se, Tem o perpetuamente. por exemplo, Isso. agora nós estamos vivendo aqui na Terra a fase de provas e expiações. Se a Terra eternamente vai ser um planeta de provas e expiações. Isso. Tem o perpetuamente.
Isso muda totalmente. Você tem razão, Fabiano. Muda totalmente o contexto. Muda totalmente o contexto. Porque perpetuamente, vai ser um planeta perpetuamente de provas e expiações? Vai ser um planeta perpetuamente de regeneração? E aí, claro, ele está tratando aqui, claro, fala do planeta, mas fala dos estado físico e moral. Vai ser perpetuamente esse estado físico e moral dentro do planeta, né? Esse tempo. É isso mesmo, Fabiano. Inclusive, vamos fazer a leitura da resposta, aí a gente estuda em cima dela. Não. Os mundos também, é isso mesmo, Fabiano. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Então, é óbvio que nós estamos em momento de transição, né? Regeneração. Todos começaram como o vosso, no estado inferior. Inclusive, o planeta Terra foi primitivo. Inclusive, o planeta Terra foi primitivo. Inclusive, dentro dos campos de estudos, de milhões de anos, né? Se trata a respeito disso, né? Nós tivemos essa época primitivista aqui. E estamos no provas e expiações, que já são seres racionais. E estamos no momento de transição para a regeneração. Então, começaram como vós, no estado inferior, e a Terra mesmo sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre, quando os homens se fizerem bom. Comentário de Kardec. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres mais e mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão à atual, como essa sucedeu às outras que eram mais grosseiras. Perfeito, Fabiano, é isso mesmo, tá? É a questão do planeta, ele não ficar perpetuamente preso a um estágio. Como nós tivemos, inclusive, não somente isso, porque, de repente, o próprio planeta, dentro das suas condições físicas, ele não vai conseguir contemplar evoluções posteriores de planetas. Ele não vai conseguir será que o planeta Terra, depois do estágio de regeneração, vai oferecer condições possíveis para um planeta de mundos felizes? Porque isso acontece. Porque bem nós sabemos que, dentro das informações que nos trazem a respeito do próprio Cristo, que os planetas na onde o Cristo passou por evolução já são extintos. Então, talvez tem planetas dentro da engenharia divina que não vai oferecer condição de continuar. E isso faz parte da transformação dentro do reino de Deus, ele faz parte. Obrigado, Fabiana, é bem nesse sentido mesmo. É bem nesse sentido mesmo. É a questão do perpetuar uma condição evolutiva, na verdade, não fala uma condição evolutiva, né? Se estagna, né? De um planeta, mas o planeta, sim, o mundo também, ele evolui para atender a demanda espiritual. Pergunta de número 186. Há mundos que o espírito, deixando de viver num corpo material, olha que interessante, hein? Um espírito que não há necessidade mais de viver num corpo material. Só tem por envoltório o perispírito. Lembra que o perispírito é um corpo plasmático, da onde se retira até do próprio fluido vital, né, o fluido cósmico universal, né, essa questão etérea, né, dá forma para o espírito. O perispírito, ele não é material, né? Ele é um corpo semi-material, ele não é material e pesado como este daqui nosso. E a pergunta de Kardec faz menção aqui: há mundos em que o espírito, deixando de viver no corpo material, só tem por envoltório o perispírito? Olha, acho que dentro da grade da evolução, sim.
Porque o corpo, cada vez mais, ele vai se tornando mais sutil com o decorrer da evolução, né? Com o eliminar dos vícios, né? E tudo mais. E a resposta dos espíritos será sim. E esse envoltório se torna de tal maneira etéreo que para vós é como se não existisse. Eis então o estado dos espíritos puros. O estado dos espíritos puros. E temos a pergunta dentro da pergunta. 186A. Parece resultar daí que não existe uma demarcação precisa entre o estado das últimas encarnações e do espírito puro? Resposta: essa demarcação não existe. É tanta condição, né? Cada um e cada qual, é tantas condições diferentes, por isso que a demarcação ela não é exata. Essa demarcação não existe. A diferença dilui pouco a pouco e se torna insensível. Como a noite se dilui ante as primeiras claridades do dia. As analogias, elas são muito, né, as comparações, elas são muito perfeitas, né? E isso acontece mesmo, né? Se a gente reparar, assim, agora que são dias que estão, vamos dizer assim, né, clareando mais cedo, né? Está amanhecendo mais cedo, né? 5 horas da manhã já está claro, já. Mas é tão sutil a chegada do sol, assim, né? Que a gente não percebe. E a mesma coisa, né? O entardecer, de repente já... E aqui ele faz essa menção com relação até a questão da nossa mudança da evolução espiritual. Não tem uma demarcação, né, muito correta, porque até nós mesmos, a gente é um pouquinho melhor do que foi ontem. Então a gente já não está no mesmo estágio, né? Então por isso que é uma infinidade e é muito sutil essa demarcação, que não tem demarcação. Os espíritos vêm falando que não existe essa demarcação. Vou fazer a leitura de mais uma pergunta, que é a de 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? A substância do perispírito é a mesma para todos os globos? Olha, substância é substância. A coleta é feita do mesmo ponto, né? Do fluido vital, né? E tudo mais. O fluido vital serve principalmente para o corpo físico, mas ao mesmo tempo nós temos o fluido cósmico universal, que também é colhido disso, né? Mas é importante entender, e aí é o que eu tenho comigo isso, né? Substância, elemento químico, e tudo mais. Mas nós ainda estamos muito presos ao que é da Terra. A gente não sabe a imensidão do que se encontra aí no universo, né? Então, será que tem uma substância diferente para o perispírito, dependendo do grau evolutivo do espírito? Né? A substância é a mesma ou é diferente? A pergunta é se ela é a mesma. E a resposta dos espíritos é não. É mais eterizada em uns do que em outros. Ao passar de um para o outro mundo, o espírito se reveste da matéria própria de cada um. E é verdade. Nossa matéria aqui, essa material mesmo, ela tem uma característica diferente, né? E até em termos de substância. De repente, de um outro planeta. De uma outra galáxia, inclusive. E a gente comenta muito que é muito próximo da gente, né? Mesmo sendo longe. A gente comenta que é muito próximo. O universo, ele é, né, infinito e cada vez se expande mais. E aí ele fala, né? Os espíritos puros habitam... Não, é mais eterizado em um do que em outros. Ao passar de um para o outro mundo, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que o relâmpago. A próxima pergunta a ser estudada é a de número 188. 188. E na mesma
na mesma lição que nós estamos estudando aqui, que é a encarnação nos diferentes mundos. 188. E a próximo domingo, se Deus assim, né, nos permitir, estaremos fazendo o estudo do livro Vinha de Luz. Vinha de Luz, Chico Xavier, Emmanuel. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Fique à vontade. Então, partiremos para o encerramento e, comumente, agradecer por mais uma vez estarmos aqui nesse campo de estudo, nesse campo do aprendizado, e procurando cada vez mais melhorar, cada vez mais se transformar intimamente, mas principalmente viemos pedir para que a prece a ser realizada agora seja elevada, seja fluidificada, seja direcionada àqueles irmãos que estão em sofrimentos aqui encarnados, que passam pelos estágios de provas e expiações, pelas doenças, pelas enfermidades, pelos sofrimentos de todos os tipos, pelas dificuldades, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas casas de repousos e acolhimentos, seja aqueles irmãos que estão em condição de rua, seja aqueles que estão em sofrimento dentro dos seus lares, seja levado também aos irmãos e irmãs desencarnados, que estão no plano espiritual, seja levado àqueles que ainda não despertaram para a atual condição, que ainda acreditam em estar encarnados, seja levado àqueles que já têm consciência e que estão nas zonas inferiores dos sofrimentos, seja levado àqueles que foram acolhidos nos hospitais espirituais. Recebam um fluido que lhes façam bem, seja levado também como um agradecimento a Jesus, a Deus, e a espiritualidade maior, que tanto nos auxiliam, que tanto nos intuem. Fabiano, você faz a peça de encerramento para nós? Vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, tio Vanete. Obrigado ao tio Carlos. Obrigado a Viviane e a Fabiana, que esteve há pouco com a gente aqui também. Angela, Vitória, a Rafaela, aos amigos que nos acompanham no YouTube. Desejo a todos vocês, a todos os ausentes que estão ao lado de vocês, um domingo, uma semana abençoada. Possamos receber luzes de intuições boas, de sugestões boas, de conselhos bons. Procuremos sempre auxiliar ao próximo. Deus quiser, domingo que vem estamos aqui novamente. Obrigado. Uma boa semana para todo mundo, um bom domingo e até domingo que vem, se Deus assim permitir. Que assim seja, Fabiano. Fica com Deus.